Abra sua Bíblia comigo, por favor, em 1 Tessalonicenses, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais que eu vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Agora vá para a segunda carta, um pouquinho para frente, capítulo 2, verso 1. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém, de maneira alguma, vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que essas coisas vos dizia, quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais, e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, e que para serem julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Agora, vá para o capítulo 3, por favor, verso 10. Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Amém. Irmãos, a carta, ou as cartas, de Paulo aos Tessalonicenses, das cartas que Paulo escreveu, é a primeira carta, a primeira.
De todas as cartas que Paulo escreveu, a primeira carta que ele escreve é a carta de Tessalonicenses. Tessalônica era uma cidade que ficava ao norte do que nós conhecemos como Grécia. Uma região que era chamada, uma região bem grande, que compunha-se de várias cidades, que se chamava Macedônia. Era uma cidade muito importante. Ela foi construída por um general romano. Ela abrigava ali grandes oficiais do Império Romano, tinha grandes comerciantes, pessoas muito ricas, tinha pessoas muito inteligentes, cultuavam pelo menos 5 grandes deuses daquela região naquela época. Não era uma cidade simples. Paulo passa ali na sua segunda viagem missionária, e ali ele encontra algumas pessoas, prega o evangelho, essas pessoas começam a se reunir, e uma igreja se estabelece. Paulo continua sua viagem, e depois de algum tempo ele começa a receber algumas notícias sobre essa cidade. Uma notícia o deixa muito satisfeito: é uma igreja firme, é uma igreja que está no Senhor, é uma igreja que evangeliza, é uma igreja onde as pessoas se amam. Paulo fica muito alegre porque é um perfil de uma igreja com certa dose de maturidade, muito interessante, uma igreja que evangeliza, e essa é uma característica da igreja madura. As pessoas compartilham a sua fé. E eu me lembro de um texto em que Jesus diz para os seus discípulos: levantai os vossos olhos, vede que os campos estão brancos para a ceifa. Era uma igreja que sabia colher, era uma igreja que sabia compartilhar aquilo que eles criam. Era uma igreja onde as pessoas realmente praticavam a fraternidade, eram amigos, eram irmãos, tinham prazer de estar juntos, estavam sempre se ajudando mutuamente. Eles estavam construindo uma igreja muito sólida. Paulo então tinha razões de sobra para se orgulhar dessa igreja, a ponto dele dizer assim: olha, a respeito de vós, quando eu chego para falar, as pessoas me falam de vocês antes, vocês são exemplo para toda a Macedônia. Em todo lugar já se fala da vossa fé, e como vocês se converteram dos ídolos mudos ao Deus verdadeiro, porque lá tinha pelo menos 5 deuses muito conhecidos na região, que eram adorados há muito tempo e cujos cultos eram muito fortes, e eles largaram esses cultos e se converteram ao Deus de Israel, ao Deus de Paulo. Então há um testemunho muito grande, porque há uma conversão genuína, há gente que mudou de vida. Isso deixa Paulo feliz e orgulhoso, mas, como nada é perfeito, também tinha uma notícia ruim. Olha, essa igreja está sendo visitada por pessoas que estão pregando coisas estranhas, estão dizendo: Paulo, que você não voltou lá porque você não ama aquela igreja. Você passou rapidinho, pregou e foi embora e nunca mais voltou. Eles estão querendo tomar o seu lugar lá como pessoas importantes na igreja. É uma igreja que pode se desviar, porque tem 2 coisas acontecendo lá. A primeira coisa é que estão dizendo que depois da morte não acontece nada, é como se apagasse a luz. Não existe vida depois da morte. Então, a igreja está começando a ficar enfraquecida, porque as pessoas não estão estudando sobre a vida após a morte. Estão acreditando que quando alguém morre, simplesmente se desfaz. É como uma nuvenzinha que foi embora. Isso está deixando a igreja inquieta, porque essa palavra está tomando força. A segunda coisa que inquietava Paulo é que disseram o seguinte: olha, estão dizendo lá também que Jesus não está voltando, não tem volta de Jesus não. Que se Jesus tivesse que voltar, como você pregou quando esteve lá, ele já teria voltado, porque você chegou e disse que Jesus estava para voltar. Aqueles irmãos acreditaram, e por causa disso tem muita gente que parou de trabalhar, porque se Jesus está voltando, para que eu vou trabalhar? Se Jesus está voltando, para que eu vou pagar as minhas prestações? Se Jesus está voltando, eu vou esperar ele voltar, porque o mundo está para acabar. Então, qual que é o estímulo que eu tenho? Então, Paulo tem 2 preocupações: tratar a questão da morte e a questão da volta de Jesus. Irmãos, eu comentava com o Mateus um dia desse, que
Paulo, ele fala de assuntos que ele refresca a memória daqueles que estão lendo as suas cartas, dizendo assim: vocês se lembram que quando eu estava aí eu ensinei isto? Isso é um grande problema, porque nós não estávamos lá. Então ele refresca a memória de quem estava lá e ouviu, e estudou e aprendeu com ele, mas nós não. Nós precisamos buscar fragmentos destes ensinamentos de Paulo, pela boca de Jesus nos evangelhos, pela boca dos profetas do Velho Testamento, pelas palavras de Paulo em outras cartas, e a gente construir entendimento. Isso dá um pouco de trabalho. Mas o primeiro assunto que o Paulo aborda é a questão da morte. Na primeira carta ele vai dizer assim: não queremos, irmãos, que vocês sofram como aqueles que não têm esperança, quanto aqueles que dormem. Porque se nós cremos, se nós temos crido que Jesus morreu, irmãos? Sim ou não? Se ele diz, se Jesus morreu e ressuscitou, ele ressuscitou? Ressuscitou. Cremos que também Jesus fará ressuscitar aqueles que creem nele. Como é que vai ser a ressurreição dos mortos? Paulo começa a explicar para a igreja. Ele diz assim: olha, a coisa vai acontecer assim, haverá um som de uma trombeta, pá, parará, parará. Não sei se é bem assim, mas estou aqui imaginando. De repente o céu ficará tomado por anjos, de repente uma ordem de Deus será dada, e os que morreram em Cristo ressuscitarão. Então Paulo está dizendo: quem está acreditando que a morte é o fim de tudo, eu quero que vocês se lembrem que não, porque eu ensinei isso quando eu estive aí, e eu estou lembrando para vocês agora, que dada a ordem de Deus, ressoada a trombeta do arcanjo, os mortos em Cristo ressuscitarão. Alguém vai dizer para mim: pastor, mas como é que vai ser essa ressurreição dos mortos? Paulo dá pouca informação. Ele diz assim: olha, eles se formarão de novo um corpo espiritual, e depois nós, os vivos da época, porque Paulo tinha tanta certeza que Jesus estava voltando, que era tão rápida a sua volta, que já estava acontecendo, que ele tinha certeza de que ele veria a volta de Jesus. Então ele diz assim: nós, os vivos da época, ele se inclui, nós, os vivos da época, seremos transformados num piscar de olhos. O que é a transformação no piscar de olhos, irmãos? A Bíblia diz para nós: ao homem está ordenado morrer uma só vez. Então o homem vai morrer, eu vou morrer, o Tiago vai morrer, vocês todos vão morrer. Esta é uma realidade que nós precisamos levar em consideração. Nós precisamos entender que a morte é tão natural como a vida que já vivemos. É algo absolutamente comum, precisamos olhar para ela e entender que ela é uma realidade, não fugir, não ter medo, apenas dizer: Senhor, me prepara para esse momento, para que a minha fé não se desfaleça. Então Paulo diz: os vivos da época serão transformados. O que é essa transformação? É você morrer e ressuscitar tão rápido como se fosse um piscar de olhos. Porque o homem está ordenado a morrer uma só vez. Todo homem, para se reunir a Jesus, tem que passar pela morte física. Essa carne não é uma carne que pode herdar a vida eterna. Paulo explica isso para nós em 1 Coríntios. Carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, o reino que está por vir, o reino futuro, porque ela envelhece. Enquanto eu estou pregando para vocês, eu estou envelhecendo. Vocês estão envelhecendo. Nós temos neurônios morrendo, nós temos células morrendo. Não dá para a gente perceber, porque nós não temos uma percepção tão rica, tão perfeita, que nos faça ver isso acontecer. Mas a gente vê isso de vez em quando você chega na frente do espelho e diz: engraçado, né? Tem um pé de galinha aqui que antes não tinha. Engraçado, estou com um cabelo branco aqui, olha, oh meu Deus do céu, semana passada eu tingi cabelo, olha a raiz, que coisa horrorosa. Aí você tem que ir lá fazer retoque. O espelho está dizendo para você: você está morrendo a prestação. Todo dia você morre um pouquinho. Não tem como fugir. Mas Paulo diz: os vivos da época, quando ressoar a trombeta do arcanjo, quando a ordem de Deus for dada para que os mortos se encontrem com Jesus ressuscitados, os vivos da época vão morrer e ressuscitar tão rápido que não vai dar para perceber, vai ser um piscar de olhos, pronto, aconteceu. Mas ao homem está ordenado morrer uma só vez.
Mas a grande notícia é que depois da morte, a vitória de Jesus se estabelecerá em cada crente, porque todos os que morrerão em esperança serão ressuscitados. Paulo diz: então nós nos encontraremos com o Senhor nos ares. Eu não sei, irmão, como é que vai acontecer, porque Paulo não explica isso na carta. Ele deve ter explicado isso sentado num estudo bíblico de escola dominical, um estudo bíblico na casa de algum irmão. Paulo pregava muito, Paulo ensinava muito, Paulo era mestre por excelência, Paulo era doutor da palavra, então ele deve ter esgotado isso para os irmãos. Esse assunto deve ter sido muito bem estudado, mas ele não escreveu muito sobre isso. Nós sabemos que então aquilo que é corruptível, aquilo que estraga, aquilo que envelhece, será revestido de incorruptibilidade. Porque Paulo explica isso para nós em 1 Coríntios capítulo 15. Nós sabemos que o que é mortal será revestido de imortalidade. Nós sabemos porque Jesus disse: todo aquele que vive e crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, pois eu o ressuscitarei no último dia. Nós temos a promessa. Então, em cima dessa promessa, Paulo diz assim: irmãos, a respeito dos que dormem, ele chama a morte de dormir, para a gente saber que a morte é só um sono. A respeito disso, eu quero que vocês saibam que os mortos ressuscitarão, e que nós, os vivos da época, não vamos passar na frente deles. Depois que eles ressuscitarem, é que nós seremos transformados, e então, como um único rebanho, nós nos encontraremos com o Senhor nos ares, para estarmos para sempre com o Senhor. Não significa que moraremos no céu, nos encontraremos com Ele nos ares, mas a Bíblia diz para nós lá em Apocalipse, que Ele volta a essa terra, para estabelecer aqui o seu reino. Então nós estaremos para sempre com o Senhor. Aqueles que foram antes de nós, eu fico pensando aqui no pastor Moura. Vocês não conheceram, eu conheci. Pouca gente conheceu o pastor Moura, pai da nossa irmã Marlene, homem de Deus. Abriu quantas igrejas? Umas 10? Ele abriu muita igreja, não é? Era um pastor daquele tempo em que pastor dava sangue de verdade. É um homem daqueles antigos. Irmã Maria que morreu recentemente. Quantas pessoas nós encontraremos, irmãos? Quantas pessoas nós abraçaremos? Quantas pessoas nós mataremos a saudade? Quantas pessoas nós veremos? Agora, sabe o que vai acontecer? Olha aqui para mim em nome de Jesus. Quem morreu velho, não vai ser ressuscitado velho. Quem morreu criança, não vai ser ressuscitado criança. Quem morreu aleijado, sem braço, vai voltar com braço. Porque Jesus é o padrão. Jesus teve que esperar chegar à estatura de Adão para começar o seu ministério. Adão não teve infância. Adão foi criado no padrão da perfeição. Jesus não nasce num corpo humano no padrão da perfeição. Ele nasce como um neném. O neném não é perfeito, ele tem que crescer. Quando ele atinge a estatura do pai Adão, do pai da raça humana, ele então começa o seu ministério, como se fosse uma corrida de bastão, onde Adão pegou o bastão que Deus lhe deu, veio e parou aqui, e ficou esperando o outro que seria o atleta campeão. Jesus veio quando está na altura criacional de Adão, pega-lhe o bastão e continua correndo. Então, na ressurreição, estaremos num biotipo semelhante ao de Adão, semelhante ao de Jesus, quando começa o seu ministério, a sua pregação, a sua viagem pela terra de Israel para anunciar as boas novas. Paulo, então, ele está desfazendo a ideia de que a morte é o fim. A morte não é o fim, a morte, na verdade, é a continuidade da vida. Você estará tão vivo como está aqui agora, apenas esse corpo fica para trás. Então imagine comigo aqui o seguinte, por favor, preste atenção. Você levantou cedo, levantou às 6 horas da manhã. Amém, irmão? 6 horas da manhã. Você trabalhou a manhã inteira. Você mal teve tempo de comer. À tarde a sua roupa está suada. À tarde a sua roupa está suja. Você vai fazer mais algum serviço, um prego passa e rasga a sua roupa, e aí pronto. Mas no final da tarde você está mexendo com uma tinta, com uma graxa, e aquilo derrama e suja a sua roupa.
E você precisa à noite ir para uma festa. Tem uma festa, tem um aniversário de casamento do irmão Antônio com a irmã Célia, e você foi convidado para a festa. O que é que você faz? Você toma um banho e você veste uma roupa limpa, a roupa suja fica para trás. Essa é a analogia desse corpo. Nós levantamos cedo, nós trabalhamos com esse corpo, nós corremos, nós acabamos nos machucando, adoecendo, envelhecendo, enfim, esse corpo não ficou à altura da festa para que nós fomos convidados. A Bíblia diz para nós que nós somos convidados às bodas do Cordeiro, nós somos convidados a uma festa. O que nós chamamos de morte é você entrar no banheiro, tomar o seu banho e vestir uma roupa nova para poder ir para a festa. Então Paulo está dizendo aos Tessalonicenses assim: não acreditem nessa conversa de que a morte é o fim de todas as coisas. A morte não é o fim, a morte é, por assim dizer, o começo da melhor fase da nossa existência. Desejem a morte com genuína gratidão a Deus. Desejar a morte não significa desejar morrer. Irmãos, é diferente. Você consegue entender isso, irmão Tiago? Desejar a morte não é desejar morrer. Quando alguém deseja morrer e tenta suicídio, quando alguém abre o bujão de gás e bota a cabeça lá no forno, quando alguém toma aquele mundo de remédio, quando se atira do alto de uma ponte, essas coisas, dá tiro na cabeça, essa pessoa está doente. Porque nós temos um instinto de sobrevivência, nós temos uma orientação para a vida. Mas desejar a morte é algo que parte do nosso entendimento. Paulo vai perguntar, falando daquele momento em que Jesus terá vencido todas as coisas e a ressurreição será em todos, ele vai dizer assim: onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está a morte, a tua vitória? Porque a morte é o último inimigo a ser vencido. E como é que a morte é vencida? Pela palavra de Jesus que diz: ressuscita e o servo volta à existência. Para provar que Jesus pode fazer isso, ele ressuscitou Lázaro. Há um testemunho no livro de João. Para provar que isso é verdade, Pedro ressuscita Dorcas. Outros são ressuscitados, para que se saiba que essa promessa é fiel e verdadeira, e ela é minha e ela é sua. Então, meu irmão, se alegre, porque eu e você temos a promessa da vida eterna em Cristo Jesus, nosso Salvador. Aleluia! Posso ouvir um aleluia? Amém. Segundo assunto que deixa Paulo preocupado é que alguns estavam ficando preguiçosos e dizendo: eu não vou trabalhar não, Jesus está voltando. Jesus está voltando, mas irmãos, quando a gente para de trabalhar, o que acontece? Dá fome. Você tem que comprar roupa, sapato, tem que pagar aluguel. Sabe o que essas pessoas estavam fazendo? Encostando nos irmãos da igreja. A igreja estava começando a ter que socorrer. É cesta básica para um, é aluguel para o outro, é remédio para o outro. Paulo diz: para com isso. Quem não trabalhar não come. Igreja não é lugar de vagabundo, igreja não é lugar de preguiçoso, tem que trabalhar. Socorro é algo que a gente faz àquele que sofre um revés da vida, aquele que sofre uma coisa que não era esperada, de repente é mandado embora, não tem reserva. Quem é que tem reserva hoje em dia, irmãos? Não tem. Nós estamos vivendo em tempos difíceis. Sabe quem tem dinheiro nesse país? Quem manda nesse país, quem é mandado nesse país não tem dinheiro. Então, você perde um emprego, ou tem uma doença que atinge a família, ou, sei lá, como uma enchente dessa aí num dia de chuva leva tudo que a pessoa tem. É necessário que a igreja socorra, é importante que a fraternidade, o amor seja provado numa ação concreta. Você sabe que alguém faz uso de remédio, irmão? Remédio é caro. Remédio é caro. E aí você sabe que aquele irmão não ganha o suficiente, é um remédio que não tem no posto, e Deus toca no seu coração, ou a igreja se reúne, compra aquilo e leva. É uma ação pontual, não pode ser algo que aconteça sempre. Então Paulo vai dizer no capítulo 3 da sua segunda carta, no verso 10, quem não trabalha não come, porque tinha muita gente montando. Tem um ditado da roça mineira que diz o seguinte: quando o cabra é folgado e acha a bota larga, ele entra com os dois pés. Tem gente que acha a bota larga e quer entrar com os dois pés. Paulo diz: cuidado com esses. Reparem bem, quer comer? Vai trabalhar.
Nada de ficar pegando emprestado, nada de ficar pedindo, nada de visitar os outros, batendo na porta na hora do almoço. Ô irmão, recebi de Deus uma palavra de vir fazer uma visita para orar pelo irmão, mas que hora é isso? Hora do meu almoço. O irmão só visita na hora do almoço? Paulo diz, acabou. E aí Paulo diz um negócio interessante, ele diz o seguinte, olha, a vinda do Senhor será precedida pelo aparecimento do filho da perdição. Ele diz assim, olha, reparem bem, Jesus vai voltar e está perto de voltar, mas antes disso, algumas coisas vão acontecer. Alguém vai se levantar com tanta autoridade sobre o mundo, que ele vai dizer, não gosto de Deus, não quero saber de Deus, Deus sou eu. Você quer pedir alguma coisa, pede para mim. Você tem que entrar no nosso sistema, porque o nosso sistema não existe Deus, ele é teu. Ele é teu. E ele diz o seguinte, esse cara é tão atrevido, que ele vai entrar no templo dos judeus. Irmão, se tem uma coisa que o judeu aprendeu, depois de 70 anos em Babilônia, é não adorar ídolo. Por causa dos ídolos que eles adoraram antes de ir para a Babilônia, é que Babilônia aconteceu na vida deles. Eles ficaram 70 anos, quando eles voltaram, eles tomaram ojeriza a ídolo. Eles não conseguem suportar. Então no templo não havia imagem, porque é um Deus invisível. Paulo diz assim, o filho da perdição, antes que Jesus venha, ele vai se manifestar. E ele vai negar que Deus existe, ele vai se levantar contra todo conhecimento de Deus, ele é ateu. E ele vai se assentar no trono, no templo de Deus, ele vai pôr o trono dele e vai dizer, Deus sou eu. E ele vai fazer sinais, prodígios e maravilhas, como Mateus nos ensina, nas palavras de Jesus. Ele vai fazer sinais que, se possível, poderá, inclusive, enganar os eleitos de Deus. Se você não tiver na fé, se você não tiver na percepção de Deus, você vai seguir esse homem e vai dizer, mas ele faz sinais incríveis, só pode ser de Deus. Paulo diz assim, os sinais que ele faz são patrocinados por Satanás. E ele diz assim, olha, irmãos, eu vou dizer uma coisa, Paulo está dizendo isso para nós na sua segunda carta, no capítulo 2. O mistério da injustiça já está operando na terra. Não, a palavra está escrita, está aqui, ó. O mistério da injustiça já está operando. De onde você acha que alguém pode ser preconceituoso, se não segundo Satanás? Sabe quem não gosta de gay? Sabe quem não gosta de preto? Sabe quem não gosta de nordestino? Sabe quem não gosta de crente, ou não gosta de umbandista, ou não gosta, ou simplesmente não gosta de alguém? Essa pessoa é preconceituosa. Como pode alguém viver preconceituosamente? Só segundo um espírito de malignidade. Como é que alguém pode matar um sujeito porque ele torce para outro time? Como que alguém pode fazer uma guerra para tomar a terra do outro? Como que alguém pode matar uma pessoa dizendo que ama e mata por ciúme? A pessoa só faz isso tomada de um espírito de malignidade, de um espírito imundo, de um demônio, de uma falange demoníaca. Então Paulo vai dizer para nós assim, o mistério da injustiça já opera. Irmãos, ele está operando na terra há muito tempo. Por isso que a Bíblia vai dizer para nós assim, o mundo jaz no maligno, o mundo está entregue nas mãos de Satanás, ele tem caminhado sobre a terra. Mas Paulo nos dá uma coisa maravilhosa. Ele diz assim, mas vocês sabem o que o detém. Ele ainda não está completamente solto. Tem alguma coisa que detém esse que opera misteriosamente a iniquidade e a injustiça. Sabe quem é que segura esse poder maligno que está na terra? O Espírito Santo que selou a igreja, o Espírito Santo que vem pela palavra do Senhor Jesus. É por isso que quando algo maligno acontece, nós oramos e o Espírito Santo desfaz as obras do diabo. E a Bíblia diz, para isto se manifestou o Senhor Jesus, para desfazer as obras do diabo. Então Paulo vai explicar para nós na sua segunda carta, no capítulo 2, vocês sabem o que está detendo esse que opera a maldade no mundo. Deixa eu te falar uma coisa em nome de Jesus. A oração funciona, porque o Espírito Santo opera pelo nome de Jesus. O diabo coloca doença, o diabo coloca crime, o diabo coloca avareza, o diabo coloca política e políticos. O diabo tira gente do pastorado da igreja e coloca na política.
E aí deixa de ser pastor e dá testemunho ruim. O diabo faz coisas terríveis. Mas quando nós entendemos que nos foi dada autoridade pelo nome de Jesus, e que quando nós oramos, quando nós intercedemos, quando nós jejuamos, quando nós fazemos campanha, quando nós nos colocamos na brecha, o Espírito Santo detém o diabo. É por isso que as curas acontecem, é por isso que a ressurreição acontece, é por isso que os grandes milagres acontecem, porque Deus honra a palavra. Paulo está explicando isso. E aí ele diz assim: olha, mas esse espírito será tirado da terra. E quando ele for tirado da terra, então o mistério que já atua, vai atuar sobre todos os homens. Ele vai fazer o que ele quiser nessa terra. E Paulo diz: mas vocês não estão em trevas, para que esse dia vos pegue desprevenidos. Vocês são filhos da luz, vocês não são da noite. E aí Paulo usa uma ilustração, ele diz: vocês já repararam que os que se embriagam de noite? Vocês já repararam que os que dormem de noite? Então Paulo diz assim: não vamos dormir o sono que Satanás quer que a gente durma. Não vamos beber daquilo que ele está querendo que nós bebamos. Sejamos sóbrios, sérios. Vamos levar a nossa fé de uma maneira séria, porque é o que Deus deseja para nós. Irmãos, e para concluir, o desejo de Deus para nós em Cristo Jesus é que nós sejamos uma igreja tão séria como a igreja de Tessalônica. A igreja de Tessalônica tinha tudo para ser uma igreja fraca e se tornou uma igreja forte, porque era uma igreja que levava a mensagem a sério. Leve Jesus a sério e Deus vai te levar a sério em nome de Jesus. Fique de pé.